A Bíblia chega a nos falar: aquele que não tem o meu espírito, esse tal aí não é meu. É Deus falando: aquele que não possui o Espírito Santo, esse tal não pertence a mim e o reino dos céus. Então, a primeira pergunta do vídeo é: você tem o Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo? Você acredita no Espírito Santo? A Bíblia nos fala no Velho Testamento que quando o Espírito Santo descia, ele usava os sacerdotes, usava os profetas e usava também os juízes. E a glória do Senhor se manifestava. Porém, o Espírito Santo subiu de volta para os céus e ele não permanecia na terra, porque algo muito grande estava prestes a acontecer. Passados-se anos, o dia de Pentecostes. Foi o dia que o Espírito Santo desceu e foi derramado sobre aqueles homens que estavam na sala, no cenáculo do Espírito Santo, que até os dias de hoje é muito visitado na Terra Santa de Israel. Entendo, o Espírito Santo ele é tão importante para mim e para você. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado. Não é o pastor, não é a igreja, não é o homem, mas o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é tão importante que quando ele desce, muda tudo. A unção muda, o poder, o mundo espiritual muda. Olha o que diz em Atos capítulo 2, a partir do versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo dos céus. Veja que quando o Espírito desceu no livro de Atos, capítulo 2, os homens começaram a falar que eles estavam bêbados. É claro, o Espírito Santo, quando ele desceu, ele só desceu porque Jesus prometeu e disse: enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Veja que na sequência desse vídeo que você está assistindo agora, um vídeo atrás eu falava sobre a ressurreição de Jesus Cristo e um vídeo antes da ressurreição eu falava sobre a crucificação. E é uma trajetória: crucificação, ressurreição, passados 50 dias, o dia de Pentecostes. É comemorado em Israel até os dias de hoje o dia de Pentecostes. Então Jesus, ele promete que enviaria outro Consolador. O Espírito Santo, ele só está aqui porque a igreja está aqui. No dia que a igreja subir, o Espírito Santo vai subir junto e não estará entre nós. A Bíblia mesmo nos fala que o Senhor, ele roga ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo. Jesus, ele insistiu, ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo. E o Espírito Santo não seria enviado se não fosse Jesus, por ter insistido, por ter rogado. O texto nos fala, eu vou colocar aqui para você. Então veja, o Espírito Santo, ele só veio sobre mim, sobre você, porque Jesus se sacrificou, porque Jesus derramou a vida dele pela nossa. Então agora no cenáculo, Atos capítulo 2, acontece algo sobrenatural. E estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa que estavam assentados. E de repente foram por eles vistas línguas repartidas como de fogo. Veja, os homens começaram a questionar por que aqueles homens, sendo judeus, falavam várias outras línguas. E naquela época, muitos que estavam lá que não eram judeus, como diz a Bíblia, por exemplo, no versículo 9 que diz: partos, medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros romanos, crentestes, árabes. Todos esses começaram a entender as línguas que todos os discípulos apóstolos falavam ali, com as suas próprias línguas nativas, e começaram a se maravilhar e entender as maravilhas de Deus através da sua própria língua. Os homens se assustaram e falaram: eles estão bêbados, estão malucos. Os judeus começaram a julgar, começaram a falar. Veja se não é assim nos dias de hoje, quando Deus começa a operar maravilhas, quando a unção começa a descer sobre a vida de homens e mulheres, se pessoas não estão sempre de pé para julgar. E o pior, são os judeus, os de dentro da própria casa. É o irmão da igreja, é o irmão da família, é alguém que está ali próximo a você, que não entende o agir de Deus na sua vida, porque você está recebendo algo da parte de Deus e não entende e abre a boca muitas das vezes para falar o que não consegue compreender. E aqui fica uma lição para você: é mais fácil você compreender primeiro antes de abrir a boca para falar, porque aquele que peca contra o Pai, esse tem perdão. Aquele que peca contra o Filho, esse tem perdão. Mas Jesus disse: aquele que peca contra o Espírito Santo, esse não tem perdão.
Então os homens agora começaram a dizer que eles estavam bêbados, quando na verdade estavam cheios do Espírito Santo. Acontece que a vida de Pedro era puxar a espada, cortar a orelha de um homem, mesmo andando com Jesus, mas não tinha o Espírito Santo. Veja que homens, vários outros, como Judas, por exemplo, que traiu a Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas, não tinha ainda o Espírito Santo. E assim como outros, que se você reparar, todos, não que eles passaram a ser santos, passaram a ser homens perfeitos. Não, mas são homens que agiam pela força do braço. E agora com o Espírito Santo eles começam a agir de forma sobrenatural. Pedro e João agora estavam a caminho do templo e vendo um homem coxo pedindo esmola. Antes era um homem chucro. Antes era um homem que não tinha o Espírito Santo. Agora com o Espírito Santo, ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esse é o milagre do templo. Veja, Pedro estava querendo dizer assim: olha, eu não tenho a esmola que você está pedindo, eu não tenho nada para te oferecer fisicamente, mas eu tenho uma bênção, eu tenho uma unção do Espírito Santo e eu te entrego ela aí agora. Pedro também, quando estava sem o Espírito Santo, eu acredito que ele tentava falar, mas ninguém cria muito nas suas palavras. Mas agora a Bíblia nos fala que Pedro, em uma única pregação, salvou 3.000 almas. 3.000 almas aceitaram a palavra que ele pregou naquele dia. Então entenda, olha a diferença de um Pedro. Vamos usar Pedro como referência. Antes e o Pedro depois do Espírito Santo. Pedro, antes do Espírito Santo, nega Jesus 3 vezes. Pedro agora está andando e a Bíblia nos fala que a sua sombra cura enfermos e expulsa os demônios. Você sabe o que é a sombra? Ele está andando, de repente passa uma pessoa que tinha demônios, espíritos malignos, passa por ele e a sua sombra, ele não precisava nem orar, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo que a sombra dele começava a expulsar, expelir os demônios, expulsava, curava as enfermidades. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero determinar sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual. Você vai crer, porque o Espírito Santo vai descer sobre você. O Espírito Santo vai encher você de dom de cura, dom de expulsar demônios, dom de profecia, dom de operação de milagres, dom de línguas estranhas. Veja, Pedro era um homem antes. O Espírito Santo tem o poder de mudar, de transformar, de quebrantar o coração. O Espírito Santo tem o poder de mudar alguém da água para o vinho. Se você quer esse Espírito Santo, se você acredita nesse Espírito Santo, digita aqui nos comentários, fala: eu acredito, eu recebo essa unção do Espírito Santo, a unção de Pedro sobre o meu ministério, sobre a minha vida espiritual. Comenta aqui hoje, interage comigo nesse vídeo. E acredito, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Veja que se você não fala com um amigo seu, uma pessoa que você conhece, né, talvez um familiar, se você passa por ele, se você está próximo a ele, e você não fala com ele, ele vai se sentir triste. Se você acorda pelas manhãs, se você está no seu dia a dia e não fala bom dia, Espírito Santo, se você não fala com o Espírito Santo, ele pode se entristecer com você. O Espírito Santo quer que a partir desse vídeo você acredite que ele não é um ser que está lá no terceiro céus apenas, mas ele está aí do seu lado. Ele está com você aí agora e ele quer estar próximo de você. Então fale com o Espírito Santo a partir de hoje. Acredita que o Espírito Santo pode transformar a sua vida. E tudo que eu falei aqui, você recebe para a sua vida. Hoje, com uma forma um pouco diferente o vídeo, eu deixei para pedir o seu like agora no final. Então deixa o seu like se você recebe essa palavra. Se você acredita, se inscreve aqui no canal para receber mais e mais conteúdos, mais palavras. Inclusive, meu próximo vídeo vai ser um tema muito polêmico, muito forte, a qual eu peço que você não deixe de acompanhar também. Então peço que você ative o sininho de notificações e coloque a opção todos para ser notificado todas as vezes que tivermos aqui um vídeo novo no canal. Eu agradeço a atenção de todos que ficaram aqui até o final e também gostaria que você compartilhasse para pessoas que querem entender mais sobre o Espírito Santo. Em breve eu vou falando mais sobre o Espírito Santo. Eu quero falar muito sobre o Espírito Santo aqui nesse canal também. É um tema que nunca vai deixar de ter. É cada dia aprender sobre o Espírito Santo. Então que Deus abençoe e até o próximo vídeo.